alunos pequenos da 21B. Então, hoje, em Ciências, nós vamos ao livro didático, nas páginas 8, 9, 10 e 11, tá? Na página 8, tá falando que nós precisamos nos alimentar. Então, a gente vai continuar falando sobre os alimentos, tá? Então, diz assim: diariamente fazemos várias refeições e ingerimos alimentos, né? Comemos, que são importantes para o crescimento e manutenção da saúde. Além disso, os alimentos fornecem energia necessária para realizarmos nossas atividades, como respirar, correr, mexer os dedos e sonhar. Então, a gente se alimenta porque a gente precisa de energia para fazer as nossas atividades, né? Brincar, estudar, piscar o olho, respirar. Então, tudo que acontece com a gente precisa de energia para acontecer. De onde a gente tira essa energia? Dos alimentos que a gente come, tá? Por isso que é tão importante a gente se alimentar e comer direito, comer comidas saudáveis, que são boas para o nosso corpo, tá? Todas as atividades que o nosso organismo realiza gastam energia. Algumas gastam mais, como pular e correr, outras gastam menos, como dormir e ficar sentado. Mas todas consomem energia, alguma quantidade de energia, tá? Então, tudo no nosso corpo precisa de energia, tá? Pra gente piscar o olho, pra gente respirar, pra gente correr, pra gente pensar, mexer a mão, tá? Então, tudo que acontece no nosso corpo precisa de energia. E como eu já disse, a gente tira essa energia dos nossos alimentos. E aí, aqui fala dos grupos alimentares. As nossas comidas, os nossos alimentos, eles são divididos em grupos, tá? Ó, as substâncias necessárias para mantermos o nosso corpo funcionando de maneira saudável são provenientes, vêm dos alimentos, tá? Essas substâncias são chamadas de nutrientes e são conhecidas como carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. Então, esses nutrientes, essas vitaminas, sais minerais, lipídios, proteínas e carboidratos, tudo tem nos alimentos que nós comemos, tá? E todos são importantes para o nosso corpo. De acordo com os principais nutrientes que contêm os alimentos, eles são classificados em 3 grupos: energéticos, construtores e reguladores, tá? Então, aqui, ó, a gente vai ver os alimentos energéticos. São ricos em carboidratos e lipídios, nutrientes que compõem a energia do nosso corpo. Aí, aqui a gente tem exemplo: arroz, mandioca, milho, pão, macarrão, batata são as fontes de carboidratos. Aí os óleos e gorduras, como óleo de soja, azeite, manteiga, margarina, são fontes de lipídios. Então, aqui, ó, esses alimentos que tem aqui são os principais para nos darem energia, tá? Eles que vão fazer com que a gente tenha energia para fazer todas as atividades que a gente gostaria e precisa fazer, tá? Depois, aqui na página 9, tá falando dos alimentos construtores, ó. São ricos em proteínas, nutrientes importantes para a construção do nosso corpo, participando do crescimento e da formação dos músculos. E aí tem o feijão, ervilha, carne, amendoim, ovos, leite, queijo, são alguns alimentos que pertencem a este grupo. Então, esses alimentos, eles são importantes para a gente conseguir crescer, tá? Vocês mesmos que estão na fase de crescimento, vocês precisam comer muito desses alimentos para conseguirem crescer bem fortes e saudáveis, tá? Depois a gente tem os reguladores, que são ricos em vitaminas e sais minerais. Esses nutrientes regulam o nosso corpo, contribuindo com diferentes funções, como a memória, a saúde da pele, dos cabelos, prevenção a doenças. São as frutas e verduras, como banana, alface, tomate, cenoura e brócolis, são fonte de vitaminas. Então, as vitaminas, elas são importantes para manter o nosso corpo saudável,
tá? E a nossa cabeça, o nosso cérebro funcionando perfeitamente bem. Então, todos esses alimentos, eles são importantes para nós de alguma maneira, tá? Bom, depois aqui embaixo tem uma atividade que diz assim: quais são as frutas e as verduras de sua preferência? Desenhas ou colhe as figuras. Então, aqui vocês vão desenhar as frutas e as verduras que vocês mais gostam de comer, tá certo? Depois a gente vai para a página 10, só um pouquinho que a tia vai esconder aqui as respostas. Senão não tem graça. Tá? Ó, então aqui, ó, tia vai separar aqui para vocês. Bom, então aqui, ó, nessa página 10, tem uma atividadezinha que diz assim: desembaralhe o nome dos 5 grupos de nutrientes para lembrar quais são eles. Então, aqui as palavras, elas estão embaralhadas e vocês têm que desembaralhar elas e escrever elas de forma correta, tá? Depois, o 2, escreva o nome de um alimento rico em um dos nutrientes, tá? Então, vocês vão escrever alimentos ricos em nutrientes, tá? E aí, vocês vão voltar lá na outra página e vão ver quais são os alimentos ricos em nutrientes e vão escrever aqui, tá certo? Bom, depois aqui embaixo, leia o que Fernando disse sobre alimentação na casa dele e depois faça o que se pede. Então, diz assim: a alimentação em minha casa é bem saudável, porque consumimos muitas frutas. Eu adoro vitamina de maçã com banana, pois as frutas são saborosas e ajudam no bom funcionamento do corpo. E aí diz assim: complete as palavras que compõem a frase abaixo. Então, diz assim: a alimentação de Fernando é rico em... E aí vocês vão ter que escrever aqui no espacinho o que ela é rica. Que são fontes de... Aí tem um V e um M, e você tem que completar. E, ó, um S, tem que completar a palavra. E aqui um M para completar a palavra. Então, vocês têm que completar essas palavras que estão faltando, tá? Depois, aí, na imagem, circulem as frutas usadas para fazer a vitamina que Fernando gosta. Então, aqui nessa imagem, vocês vão circular as imagens, vocês vão circular as frutas que foram utilizadas para fazer a vitamina que o Fernando gosta, tá? Depois, aqui na 11, observe as frutas de que Fernando mais gosta e descubra o padrão. Depois, recorte as figuras das frutas da tira lateral e acolhe-as no espaço adequado. Então, aqui, ó, vocês vão ver qual é a sequência de frutas que tem. Qual fruta que vem depois da banana, tá? Qual fruta que vem depois da laranja? Aí, vocês vão recortar aqui e vão colar, ó. Aqui, ó, tem maçã, abacaxi, 2 abacaxis, outra maçã, mais 2 abacaxis aqui. Que fruta tem que vir aqui e aqui, tá? A mesma coisa aqui embaixo. Então, vocês vão recortar e vão colar, tá bem? Depois diz assim, ó: o artista e fotógrafo brasileiro William Kass usa diversos tipos de alimentos para compor suas fotografias. Observe uma das suas obras. Então, aqui, ó, tem uma imagem, né, de uma das obras dele. E diz assim: pinte o nome dos alimentos que foram utilizados para compor essa imagem. E aí tem ovo, maçã, banana, milho, brócolis. Aí vocês vão olhar aqui, ó, o que tem, quais são os alimentos que tem aqui nessa imagem e vão pintar as respostas certas, tá? Depois, qual desses alimentos fornece mais energia para andar a cavalo? Então, vocês vão olhar aqui os alimentos,
vão voltar lá na divisão de alimentos, né? Quais são os energéticos. E vão botar aqui qual alimento dali da foto é o que vai nos dar mais energia, tá? Depois, regula o corpo e ajuda a prevenir doenças. Então, qual alimento que nos ajuda a prevenir as doenças, regula o nosso corpo, mantém nosso corpo forte. Depois, é importante para o crescimento e a formação dos músculos. Então, qual alimento é importante lá para o nosso crescimento, tá? Todos estão aqui nessa imagem. Então, a partir desta imagem que vocês vão responder estas perguntas, tá? Então, depois que vocês terminarem, peçam pro pai e pra mãe tirar foto e mandar pra tia por e-mail. Se vocês querem com dúvidas, também mandem por e-mail que a tia responde, tá bom? Beijinho, até a próxima!